atendimento lá na UTI. E qual é o nosso papel, então, como fisioterapeutas dentro da UTI? Eu trouxe aqui essa resolução do COFITO, que ela traz, então, todas as atribuições do fisioterapeuta intensivista, e são várias atribuições, mas eu quis trazer mais as que são principais e as que a gente vai, provavelmente, ver mais no nosso cotidiano, né? Então, que são as mais importantes que a gente atua no dia a dia. Então, eu salientei em preto a principal de todas, porque todas as outras condutas que estão aqui, a gente realiza elas, mas a gente também realiza elas com a equipe, e que essa equipe, ela também pode ser equipe médica, então pode ser equipe de enfermeiros, elas podem realizar algumas dessas condutas. Mas a nossa conduta de tirar o nosso paciente do leito, de fazer um fortalecimento, de mobilizar ele precoce, isso faz parte do nosso cotidiano e nós, como fisioterapeutas, é o nosso principal papel. Então, a reabilitação daquele paciente grave é parte do nosso cotidiano e, independente das outras condutas que estão relacionadas à ventilação mecânica, a principal coisa que a gente tem dentro da UTI é reabilitar esse paciente. Então, levar esse paciente a uma maior funcionalidade, com que ele consiga sair daquele estado tão grave e chegue, então, a um estado de mais funcionalidade. Então, além dessas condutas, a gente também tem autonomia para fazer a nossa avaliação cinético-funcional desse paciente crítico, para estabelecer as nossas condutas, as nossas escalas, nossos testes. Então, esses testes, os testes que a gente quiser aplicar, as escalas, os testes de função muscular, tudo isso a gente tem autonomia para fazer. Dentro de uma UTI também, é o fisioterapeuta que vai fazer todo o processo de desmame desse paciente do ventilador. Então, vai ser o fisioterapeuta em conjunto com a equipe médica, porque na UTI a gente trabalha muito em equipe, né? Todas as decisões que a gente toma, elas têm que ser também levadas em consideração a opinião do médico e também da enfermagem, da equipe inteira, né? É uma equipe que trabalha junto. Mas quem faz esse protocolo de desmame, que é diminuir essa dependência que o paciente tem da ventilação mecânica, somos nós, e quem faz o procedimento também de estubar esse paciente, de tirar esse tubo do paciente, é o fisioterapeuta, em conjunto com o enfermeiro também. Então, isso são coisas que a gente tem autonomia para fazer, e também manejo de oxigenoterapia. Então, se vocês perceberem que o paciente está com uma saturação baixa, vocês podem instalar oxigênio, podem reduzir esse oxigênio, e também temos autonomia para estabelecer as nossas condutas para tanto aplicar uma ventilação não invasiva, como também monitorizar os parâmetros de ventilação mecânica. Então, aqui eu trouxe para vocês, para diferenciar um do outro. Eu não sei se vocês já viram algum paciente de UTI, já tiveram conhecimento de algum paciente entubado, não sei se já passaram por essa prática ou ainda não fizeram essa vivência. Mas durante, né, esse procedimento, então a gente tem, aqui eu quis só diferenciar, né, então a ventilação não invasiva é essa ventilação através de máscaras. Então essa máscara, ela vai fazer com que se aumente muitas vezes a expansão desse pulmão. Ela vai ser indicada em alguns tipos de pacientes, como, por exemplo, pacientes com enfisema, e que vem numa exacerbação dessa crise de enfisema. Então, pacientes que tenham um processo de edema pulmonar cardiogênico também vão se beneficiar utilizando essa ventilação. E nós temos a autonomia de, se nós vermos necessidade desse paciente instalar essa ventilação não invasiva, a gente pode instalar essa máscara, né? Que ela é considerada não invasiva porque ela não é um procedimento que precisa de uma intubação, né? Então, é uma máscara que auxilia nessa respiração. E aqui a gente tem, então, um paciente com uma intubação endotraqueal e conectado a um ventilador. Então, quem ajusta esse ventilador em conjunto com o médico também somos nós. Então, a gente consegue ir reduzindo esses parâmetros para que cada vez menos esse paciente seja dependente dessa ventilação. Então, a gente acompanha, monitoriza todos os dias esses parâmetros, faz alguns testes. Então, tudo isso faz parte da nossa rotina
e faz parte do nosso papel ali dentro também das unidades de terapia intensiva. Então, qual é o checklist? Então, eu cheguei lá no hospital como fisioterapeuta, o que que eu vou iniciar fazendo, né? O que que é o nosso dia a dia normalmente? Eu fiz um checklist do atendimento, como funciona, tá? Então, inicialmente, quando o paciente é admitido, normalmente a gente começa consultando o prontuário dele e os exames, porque quando a gente chega nesse paciente, muitas vezes ele não está com um nível de consciência tão bom para nos responder todas as perguntas da nossa anamnese. Então, a gente precisa, então, coletar alguns dados principais. Então, por exemplo, o diagnóstico que eu trouxe ali, se, por exemplo, ele internou por causa de uma pneumonia. Então, a gente avalia, ali no prontuário vai dizer se ele tem uma história pregressa, por exemplo, de ser tabagista, ou se ele já teve outras pneumonias, se ele tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica, que é esse enfisema, se ele tem alguma outra particularidade, a gente pode olhar os exames também. Quando eu fui residente em oncologia, a gente sempre utilizava olhar os exames laboratoriais, porque nos nossos pacientes oncológicos, esses exames laboratoriais eles são muito importantes, porque eles mostram se a gente pode fazer uma conduta ou não. Mas na UTI também, a partir desses exames, a gente consegue também estabelecer raio-x, tomografia, tudo isso é bem interessante, a gente consegue visualizar antes de avaliar o paciente. Fazendo essa consulta, a gente vai então fazer a nossa avaliação fisioterapêutica. Então, a nossa avaliação fisioterapêutica, ela vai ser uma avaliação bem completa, onde a gente faz um exame físico, faz testes de função muscular, sempre a gente tenta ir reavaliando o paciente conforme ele vai ficando tempos internado. Também a gente faz, normalmente, dentro desse nosso exame físico, eu vou mostrar melhor depois, a gente também vê quais os testes, quais as coisas que a gente vai poder utilizar para estabelecer um objetivo e um diagnóstico fisioterapêutico. Então, eu percebi que o meu paciente, ele é muito secretivo, então ele tem uma ausculta com roncos, então, de início, normalmente no hospital, o nosso atendimento ele é um pouco mais dinâmico, então a gente precisa fazer também um atendimento junto com a nossa avaliação. Então, geralmente a gente estabelece a conduta que aquele paciente precisa mais, como por exemplo, tem muita secreção, então eu já vou iniciar meu atendimento naquele momento, fazendo uma terapia de remoção de secreção, auxiliando esse paciente a tossir e expectorar. O atendimento na UTI ele é contínuo, então a gente tem fisioterapeuta lá de manhã, de tarde, de noite. Não temos fisioterapeuta 24 horas, que nem o HC, né? Não tem plantão de 24 horas, mas a gente tem nos 3 turnos, então é um atendimento que ele é contínuo. Todas as técnicas que a gente faz de manhã ou de tarde, a gente vai ir repetindo também à noite. Então, esse trabalho ele é fragmentado para que a gente consiga chegar no objetivo de reabilitar esse paciente. E após, então, iniciar esse atendimento, que é normalmente, depois da avaliação, a gente faz o atendimento mais breve, e aí depois a gente faz a checagem e evolução, que o sistema que a gente tem lá é o TASI. Então, a gente usa o TASI para fazer essa checagem, checamos os pacientes ao final do turno e evoluímos conforme as nossas condutas e o que a gente fez com esse paciente. Então, aqui falando, eu quis salientar a avaliação fisioterapêutica, porque eu acho que é uma das partes mais importantes e onde a gente tira todas as condutas, tira os nossos objetivos. Então, eu quis salientar essa parte como uma das mais importantes para a gente falar como é a nossa avaliação fisioterapêutica dentro do paciente lá que está internado na UTI. Então, a anamnese, como eu falei, a gente coleta, então, alguns dados do prontuário do paciente, coleta, então, história da doença atual, que é o que trouxe esse paciente para a internação, história da doença pregressa, então, tudo que ele tem anterior a essa internação que pode favorecer, então, a gente ter algum link com essa doença, então, histórico social e histórico familiar, se ele já teve na família alguém com uma doença dessas. Então, a gente consegue ver o histórico, até as internações anteriores também desse paciente. Se ele ficou internado no mesmo hospital, a gente consegue visualizar todo o prontuário dele, todos os exames dele, né? Ali a gente consegue coletar tudo. E a gente parte, então, para o exame físico.
Então, no exame físico, eu quis colocar ali salientadinho também o olhar ao paciente, porque por muitas vezes, quando a gente chega na UTI, a gente olha muitas vezes para o paciente e olha para todos aqueles dispositivos que ele tem e a gente acaba perdendo o foco do paciente para olhar que ele está em ventilação mecânica, que ele tem um dreno, que ele tem monitores, mas o mais importante é a gente olhar para esse paciente. Então, fazer o nosso exame físico partindo do que a gente enxerga nesse paciente. Claro que ele vai ser um paciente diferente de um paciente de internação, porque vai ser um paciente grave com realmente vários dispositivos, mas o mais importante é a gente focar no paciente. E o exame físico, então, ele vai englobar várias partes, né? Então, dentro disso, a gente vai ver a inspeção estática, que é tudo que a gente consegue olhar nesse paciente sem fazer testes. Então, todas as coisas que a gente consegue perceber através da nossa visualização. A inspeção dinâmica, que é tudo que a gente consegue avaliar a partir do movimento, a partir de testes. Então, tudo que a gente consegue visualizar no paciente quando a gente faz algumas testagens, como frequência respiratória, que é quantas respirações ele fez por minuto. Também a gente consegue verificar a tosse, então se essa tosse desse paciente está sendo eficaz ou não está, e isso está prejudicando também ele expectorar. A gente faz a ausculta pulmonar, que é escutar os sons pulmonares para ver se esses sons são normais ou anormais, a palpação das estruturas e também testes de força, testes de funcionalidade. Então, tudo isso faz parte da nossa avaliação do paciente crítico. Então, partindo um pouco de cada uma dessas partes que a gente tem no nosso exame físico, uma das primeiras coisas que a gente vai olhar quando a gente estiver fazendo a nossa inspeção estática é o nível de consciência desse paciente. Como são pacientes mais graves, normalmente eles vão estar com essa imagem, a primeira imagem aqui da direita, que é essas bombas de infusões, recebendo várias medicações. Então, existem algumas medicações que vão ser para manter esse paciente sedado. Então, essas medicações vão manter ele sedado para que ele possa ter um descanso dessa musculatura respiratória, um descanso dessa condição que o levou a precisar dessa sedação, para que depois ele possa ir tirando essa sedação e acordando quando aquela causa for resolvida. Então, por exemplo, o paciente pode estar recebendo dormonide, fentanil, então isso significa que ele vai estar sedado, ele não vai estar acordado, né? Então, vocês não vão conseguir fazer uma anamnese, não vão conseguir muitas vezes avaliar o nível de consciência a partir disso. Então, na UTI, a gente usa algumas escalas para avaliar o nível de consciência. E essas escalas, então, eu trouxe as duas principais que a gente usa mais na nossa prática clínica mesmo, que é a escala de coma de Glasgow e a escala de Haas. Eu vou explicar brevemente o que é cada uma delas, para depois vocês, claro, vocês vão ver melhor na prática também. A escala de coma de Glasgow, ela é uma escala que avalia o nível de consciência a partir de 3 respostas. Uma é a abertura ocular, outra a resposta verbal e a resposta motora. Então, normalmente o médico também faz esses testes. Então, quando vocês receberem o paciente na UTI, na avaliação de vocês, geralmente já vai estar estabelecido o Glasgow, tá? Então, raramente vocês vão ter que fazer isso, mas às vezes não tem, né? Então, a gente pode também fazer essa avaliação. Então, se ele tem uma abertura ocular e consegue abrir o olho e mantém essa resposta, ele vai pontuando cada vez mais. Então, a pontuação ela varia de 3 a 15, e quanto menor a pontuação, isso vai significar que esse paciente tem um maior risco de ter um rebaixamento do nível de consciência. E quando ele rebaixa o nível de consciência, possivelmente ele vai precisar ser intubado, porque ele não vai proteger vias aéreas. Então, ele vai ter um risco muito grande de ter outras complicações. Então, um Glasgow a partir de 8 já é um indicativo para que esse paciente possa vir a ter, então, uma intubação. Então, se vocês, por exemplo, forem atender um paciente, ele chegar já na admissão
com Glasgow 7, vocês possivelmente já vão ter que estar preparados ali para uma possível intubação. E durante o procedimento de intubação, o fisioterapeuta ele pode auxiliar. Então, na UTI a gente já tem isso mais organizado. Então, normalmente o fisioterapeuta ele fica na parte de ambusar o paciente. Então, o médico faz a intubação, o enfermeiro alcança o tubo e tem os técnicos que fazem toda a monitorização dos remédios e quem faz a ambusação, né? Quem ambusa esse paciente para manter a respiração dele é o fisioterapeuta. Então, é bem importante vocês também terem noção disso. E a escala de Haas, então, ela é uma escala que ela avalia a sedação, né? Ela é usada para pacientes sedados ou muito agitados. Então, aqui a gente tem o 0 seria um paciente alerta e tranquilo, e a partir dali do -1 até o -5 está relacionado ao nível de sedação. Então, quando vocês querem avaliar um paciente que chegou e está sedado já está entubado, vocês podem classificar ele, por exemplo, no -5, que quer dizer que ele está bem responsivo, e aí conforme ele for acordando da sedação, ele vai subindo então nessa escala para um -1, -2, quanto mais essa sedação for ficando leve. E ali em cima, né, do +5 até o +1, são os níveis de agitação, porque ele pode estar muito agitado, desorientado também, e não estar colaborativo com as condutas. A inspeção ali ainda que vocês conseguem verificar olhando para o paciente, vocês vão olhar então o monitor. O monitor dele vai mostrar os sinais vitais, então toda UTI tem um monitor que mostra batimento cardíaco, mostra a frequência respiratória, quantas respirações ele faz por minuto, mostra a pressão arterial e a saturação. O parâmetro da frequência respiratória ele não é muito fidedigno nos monitores. Então, de todos os monitores desses anos que eu fiquei assim, raramente eles verificam certo a frequência respiratória. Então, é bem importante que vocês façam um teste na avaliação de vocês, então na inspeção dinâmica, testem quantas frequências respiratórias esse paciente está fazendo, porque às vezes o monitor mostra uma frequência respiratória de 50 e o paciente está fazendo 15. Então, ali, geralmente o sensor para a frequência respiratória ele não é tão apurado, mas para os demais sinais, ele geralmente todos os sinais são bem fidedignos. Outra coisa que a gente enxerga no paciente quando vê ele, normalmente os nossos pacientes de UTI, eles são pacientes que podem ter aspectos da pele também, aspectos da pele diferentes. Então, ele pode ser um paciente, se ele tiver já com um aumento do trabalho da respiração, tiver com dificuldade para respirar, ele pode estar mais arroxeado, que é cianótico, ele pode estar amarelado, se ele tiver internado por uma hepatite, por exemplo. Então, ele pode estar ictérico, que é esse amarelado da pele. Ele pode também ter alguma úlcera de pressão, que são as escaras, né, que ficam na pele. Então, alguns pacientes têm escaras até na cabeça, então vocês vão visualizar, às vezes, quando enxergam. E também a presença de drenos. Então, é muito comum na UTI, às vezes, a gente vê esses 3 drenos, principalmente. Então, eu trouxe os 3 porque são os mais comuns. Um é o dreno de tórax, que é esse dreno aqui que na imagem vocês conseguem enxergar no pacientinho, que ele é um dreno que é utilizado para drenar quando o paciente tem algum acúmulo de líquido dentro do pulmão, que pode ser o acúmulo de líquido ali nas pleuras, que é um derrame pleural, ou quando ele tem um pneumotórax também, né, que é o extravasamento de ar ali para a cavidade pulmonar, então, que precisa drenar, eles colocam esse dreno de tórax. E os outros 2 drenos aqui que a gente tem também na imagem, um é o dreno de Blake, que ele é usado para retirar fluidos. Então, esses fluidos, eles geralmente são em cirurgias abdominais, cirurgias de mastectomia. Então, fica aquele líquido seroso em quantidade, eles optam por colocar esse dreninho para ir extravasando esse líquido. E às vezes até o paciente vai para casa com esse dreno de Blake, que ele é menorzinho, dessa imagem da esquerda acima. E ali embaixo a gente tem uma imagem de um dreno de Portovac. Então, ele é um dreno que ele é usado para remover coágulos sanguíneos, para fazer com que, geralmente, são as sujeiras de algumas cirurgias ortopédicas. Então, cirurgia de joelho, algumas outras cirurgias de quadril, dependendo, eles colocam esse dreno que tem um vácuo e ele vai sugando, né,
essa pele que fica, esse tecido que fica morto ali e esse sangue. Então ele vai sugando e aí geralmente fica um dia e no outro dia eles já retiram esse dreno. Também a gente consegue visualizar nesse paciente o tipo de tórax. Então, olha para o paciente e vê se ele tem um tórax normal, se ele tem algum tórax com anormalidade. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de tórax com anormalidades, tá? Então, o segundo é um tórax de um paciente com enfisema, que é um tórax mais em barril. A gente tem aqui na terceira imagem um tórax com pectus excavatum, que é aquele pectus projetado para dentro, então com o externo, que é esse osso do meio projetado para dentro. Aqui a gente tem um tórax em peito de pomba, que é o externo projetado mais para fora. Algumas alterações posturais, então uma escoliose, uma cifose, uma gibosidade. Então, claro que existem testes específicos para a gente ver essas alterações, mas numa avaliação inicial é importante que vocês apenas saibam identificar se esse tórax está normal ou se ele já é anormal por alguma patologia, como o enfisema, ou se esse tórax está com aumento de trabalho respiratório, então ele está respirando com dificuldade por causa que está com algum problema que está dificultando a respiração dele. Então, agora eu vou falar um pouquinho da inspeção dinâmica, então, tudo que a gente consegue visualizar nesse paciente, então a gente consegue visualizar e testar frequência respiratória, tipos, ritmos, padrões respiratórios, se tem algum sinal de aumento de trabalho respiratório. Então, normalmente nesses pacientes a frequência respiratória normal, ela varia conforme a idade, mas o normal é que a gente tenha 12 a 20 respirações por minuto. Então, se esse paciente tem um aumento muito grande do trabalho respiratório, ele pode ter uma frequência respiratória aumentada, então ter uma taquipneia. E isso é um sintoma que vocês vão identificar que aumenta o trabalho respiratório. Ou ele pode ter também uma bradipneia, que é uma frequência respiratória muito baixa, e isso também pode ser recorrente. Às vezes esse paciente está com um nível de consciência muito baixo e está fazendo uma frequência respiratória baixa também. E tudo isso que eu tô falando é de adultos, tá? Então, se a gente for lidar com pacientes, eu trabalho numa UTI com adultos, mas se vocês forem lidar numa UTI pediátrica, isso já muda. Então, a frequência respiratória para crianças é bem maior. Então, a ausculta pulmonar, então, a gente vai escutar nesse paciente tanto os ruídos normais como os ruídos que são anormais. Então, isso é importante para a gente estabelecer a nossa conduta. Então, se o paciente tem uma ausculta normal ou com um murmúrio vesicular, que é um som normal do pulmão, então o murmúrio vesicular é o som da entrada e saída de ar. Se esse som está normal, então ok, ele não tem nenhuma complicação respiratória, mas se ele já tiver um ronco, que é a presença de secreção, um sibilo, que é aquele chiadinho quando tem um broncoespasmo, que é um fechamento das vias aéreas, isso já pode significar que ele tem alguma patologia, então algo que vai interferir nas condutas. A avaliação da tosse, então, também é importante para a gente verificar se essa tosse é uma tosse eficaz, uma tosse ineficaz, se a gente vai precisar, muitas vezes o paciente tem uma tosse que ela é ineficaz e ela também é produtiva, ou seja, ela também é carregada de secreção. Então, isso significa que esse paciente vai precisar ser aspirado, muitas vezes, porque por mais que a gente faça várias técnicas, e é isso que a gente faz várias técnicas para que esse paciente consiga expectorar. Às vezes isso não é possível, então a gente já sabe que se ele tiver uma tosse, uma musculatura respiratória mais fraca, que não auxilie ele a tossir, isso também vai repercutir bastante nas técnicas que a gente vai fazer. O aspecto da secreção é mais para a gente controlar se essa secreção está saindo adequada ou se ela está um pouco mais espessa para formar tampão. Então, mucoide é uma secreção mais clara, mucopurulenta é mais esverdeada, purulenta é amarela e hemática é uma secreção mais vermelha. Então, aqui eu trouxe as principais avaliações também de força que a gente faz e de funcionalidade. Então, a avaliação da força que a gente utiliza lá na UTI é a escala de graduação da força muscular que a gente tem, né, que a gente aprende mais na faculdade também, que é aquela de 0 a 5, né, onde 0 é nada de contração muscular, 1 é um esboço, 2 o paciente ele então tem uma contração muscular
mas não vence a gravidade. No 2, ele já vence a gravidade, mas não vence uma resistência. No 3, ele consegue vencer a resistência, mas não vence uma resistência máxima. No 4, ele vence uma resistência, mas não vence a resistência total do terapeuta. E no 5, ele vence a resistência e consegue fazer o movimento de forma fisiológica. Então, na UTI, normalmente a gente usa essa avaliação, ou a gente usa o MRC, que normalmente lá na UTI a gente prefere usar o MRC, porque daí a gente não avalia todos os grupos musculares, a gente avalia com ênfase em 6 principais músculos, que são a abdução do ombro, extensão de cotovelo e extensão de punho, e também flexão de quadril, extensão de joelho e dorsiflexão de tornozelo. Então, a gente avalia esses 6 principais movimentos bilateralmente, conforme a graduação de força, e a gente tem alguns valores. Então, o máximo é 60, e quando esse paciente tem um valor de 45, já é um indicativo de que ele tem fraqueza muscular adquirida. Então, isso serve para a gente também conseguir fazer os nossos parâmetros em relação à força. E a última escala que a gente usa também lá na UTI, então essa é uma escala que a gente usa mais na UTI de onde eu trabalho. Nas outras UTIs lá da matriz, eles não usam com tanta frequência, mas lá a gente usa para ter um prediletor também de funcionalidade do paciente quando entra e quando sai da UTI, é a escala de IMS, que ela é uma escala que tem 10 níveis. Então, quando o paciente é admitido na UTI, a gente classifica ele com o nível de funcionalidade que ele chegou. Então, se o paciente chegou e vocês avaliaram ele e ele fez exercício com vocês no leito, então ele vai ter um IMS 1. Se o paciente chegou já entubado, então ele vai ter um IMS 0, porque daí ele não fez nem exercícios no leito. Mas se conforme foi passando o tempo, vocês foram fazendo as sessões, as técnicas de vocês, e aí esse paciente saiu deambulando. Então, quando ele sai da UTI, ele sai com o IMS atual de 7, quando ele deambula com 2 pessoas, ou 8, quando ele deambula com auxílio de uma só, ou até ele pode sair com o IMS 10, se ele estiver deambulando independente, sem auxílio de ninguém. Então, é um bom comparativo. E aqui eu trouxe as condutas fisioterapêuticas que a gente usa mais na UTI. Então, a gente trabalha com técnicas de remoção de secreção, de expansão, de fortalecimento muscular, de mobilização precoce. Então, principalmente, a gente tenta tirar esse paciente do leito o mais precocemente possível. Então, a gente trabalha bastante em tentar, quando os pacientes já estão com uma sedação melhor, sentar eles beira-leito, trabalhar a ortostase, deambulação. A gente consegue, então, muitas vezes sentar pacientes também entubados. Então, toda essa mobilização precoce faz muita diferença para que esse paciente saia com funcionalidade da UTI. Então, aqui eu quis trazer alguns exemplos práticos de fotos. Essas são fotos de alguns artigos e depois tem algumas fotos reais ali. Então, aqui a gente tem algumas fotos de um paciente fazendo treino de sedestação, utilizando também algumas bolinhas, então fazendo exercícios de membro superior. Aqui abaixo tem paciente fazendo treino de controle de tronco, porque normalmente por muito tempo eles ficam, né, deitados só no leito. Então, as primeiras vezes que eles vão sentar à beira-leito, às vezes eles têm essa redução do controle de tronco, então é muito importante trabalhar isso, trabalhar essa mudança de posturas, estimular essa musculatura. Aqui a gente tem na imagem do meio um paciente caminhando em ventilação mecânica com andador. Então, sempre que possível, sempre que esse paciente tiver condições clínicas, a gente vai evoluir funcionalidade com ele, mobilidade. E aqui um paciente fazendo ortostase também pela primeira vez. E aqui a gente tem algumas imagens práticas que foram todas autorizadas pelos envolvidos, tá? Então, alguns são fisioterapeutas lá, o professor Matheus também, mas eu conversei com ele, ele autorizou as fotos. E os pacientes vão ter, né, o balãozinho, porque é para não serem identificados. Então, na primeira foto, a gente tem, então, o Matheus fazendo exercícios e em pé com um paciente que a gente tinha lá na UTI, que ele foi para a internação. Então, também um paciente ficou vários dias internado lá na UTI. E depois, na internação, ele manteve o tratamento. Então,
ele ainda tinha alguns déficits de força, tinha algumas dificuldades de fazer exercícios em ortostase, mas ele seguiu tendo estímulos. Aqui a gente tem na imagem do meio outra paciente que ela ficou 6 meses com a gente internada lá na UTI, e entre UTI e internação. Ela teve algumas complicações de uma cirurgia abdominal e ela teve várias intercorrências nesse meio caminho. Quando ela chegou, ela foi entubada, depois ela ficou um tempo bem, precisou ser reentubada, fez todo o desmame de novo, e aí depois de todo esse período foi para internação, a gente conseguiu que ela saísse caminhando. E esse último dia foi um dia antes dela dar alta, que a gente levou ela lá no... A gente tem uma sacada bem grande lá no 5º andar, no administrativo, e aí a gente levou ela nessa sacada para ela ver o pôr do sol. Então, foi um dos dias que a gente conseguiu tirar ela depois de mais de 45 dias internada num hospital para ver o sol, né? Claro que é diferente a gente olhar o sol da janelinha ali do hospital para olhar do lado de fora, né? Então ficou uma foto bem bonita, eu quis trazer também para vocês verem, assim, achei legal. E aqui a gente tem na terceira foto uma paciente fazendo a primeira deambulação dela. De início ela caminhou um pouco, depois ela sentou na cadeira de rodas e tirou a foto com a gente. Então ela também deambulou com traqueostomia e ventilação mecânica. E aqui tem alguns vídeos. Se vocês puderem me dizer se tá rodando os vídeos. Deixa eu ver aqui. Tá aparecendo para vocês os vídeos? Tá. Tá? Uhum. Tá. Então, o primeiro vídeo é de uma paciente que tá deambulando na UTI. Deixa eu botar de novo, então, já que tá aparecendo. E ela tá... Então, gente, aqui a gente conseguiu adaptar, porque ela tinha um ventilador mecânico. E daí, pra gente conseguir, a gente usou o carrinho da enfermagem, que tinha rodinhas. Então, para ela ficar mais independente, a gente botou o cilindro e o ventilador mecânico ali, ela ia agarradinha no carrinho e ela mesmo ia deambulando, né? Então, isso também foi uma coisa muito importante para ela, porque às vezes a gente tem limitações do próprio setor, né? A gente não tem equipe, ou às vezes a gente não tem onde colocar, né? Então a gente tem que lidar com a nossa criatividade também para poder fazer com que as coisas aconteçam. Aqui a gente tem mais um videozinho de um paciente com o Matheus fazendo alguns exercícios. Aqui é uma bolinha improvisada de compressa e de micropore. Então, fazendo alguns estímulos, né, para que esse paciente consiga fazer a movimentação do membro superior, ganhe força. Ele também era um paciente que tinha uma demência, então ele precisava de bastante paciência para que ele conseguisse fazer as mobilizações ali, né, os exercícios ativos. Então, era feito bastante estímulo. Aqui o Matheus está trabalhando um pouco de diagonais com ele ali. E aqui no nosso último vídeo, a gente tem outro paciente que está internado ali na internação com a gente, que também é traqueostomizado e ele deambula normalmente com a ventilação mecânica. E aqui a gente está levando ele para deambular no corredor e aqui eu cortei o vídeo porque daí ele senta e aparece o rostinho dele, e ele sentou para ir na capelinha, que tem uma capelinha ali, então ele gosta muito de deambular, daí ele senta e faz a oração dele na capelinha. E aqui a gente tem, lá na unidade 2, a gente tem um óculos de realidade virtual, que eu quis trazer mais para conhecimento aqui de vocês, né? Lá a gente tem, só que a gente não utiliza muito, que eu utilizava mais era fono, mas lá normalmente a gente não tem um tempo hábil de poder utilizar de muitas coisas, mas lá tem esse óculos, ele é bem legal, então a gente bota o celular e a gente bota então a visualização de um vídeo, e nesse vídeo eles conseguem então, por exemplo, imaginar que eles estão num ar livre, andando de carro ou andando de bicicleta num parque. Então, se ele olhar para o lado, ele consegue visualizar tudo isso. Eu não tinha nenhuma imagem de ninguém utilizando
essa realidade virtual. Então, eu tirei uma foto minha e eu consegui um vídeo de um paciente Opa, passou. Deixa eu voltar aqui. Utilizando a realidade virtual, então, e o ciclo, que é uma bicicleta, então, para fazer a terapia de mobilização precoce. Daí ele tá imaginando que ele tá num parque ali. E se ele visualiza para o lado, ele enxerga também enxerga árvores, enxerga várias coisas. É bem interessante. E eu acho que era isso que eu queria trazer, então, para vocês, uma visão geral de como que é, né, o atendimento ali da UTI. Não sei se ficou alguma dúvida, fico bem à disposição se vocês tiverem dúvidas, se quiserem que eu volte algum slide para visualizar melhor. Pessoal, vocês querem fazer alguma pergunta para a Bianca? Acho que tem uma coisa assim bem interessante na apresentação da atividade profissional dela, né, na unidade de terapia intensiva, que é o fato de que ela trabalha, né, em um cenário assim diferenciado, né, como ela mesma colocou, que na realidade os pacientes cada um tem o seu local de internação, né, que a internação não é compartilhada, né. Ela traz outro dado interessante, que é o fato de alguns ambientes terem o seu próprio banheiro junto, né? Aonde isso, de alguma forma, causa uma condição assim, de bastante independência, né? O paciente que está ali internado. O acesso, né? De outros recursos, né? Então, assim, ó, interessante a questão que tu traz ali do recurso virtual, né? Porque ele é uma forma de estimulação, né? E olhando aquele videozinho, assim, do paciente deambulando, né? Utilizando ali o auxílio do carrinho, né? Do próprio carrinho da enfermagem, porque, assim, ó, é muito difícil para a gente imaginar uma situação que a gente não está vivendo, né? Então, assim, ó, o quanto que daqui a pouco a gente pode levantar e ir na janela a hora que quer, né? E um paciente que tá hospitalizado, ele que está internado em unidade de terapia intensiva, às vezes quanto tempo ele fica, né? Sem acessar outros ambientes, né? E claro que eu acho que também tem um outro diferencial bem importante que tu trouxe ali, Bianca, que é essa facilidade, tipo assim, que os pacientes têm ali na unidade de terapia intensiva que tu trabalha, dos familiares poderem fazer esse acompanhamento, né? Ficarem mais tempo juntos, porque eu não sei, assim, se vocês já conheceram, pessoal, ou se vocês já viram nas visitas que vocês têm feito, nas visitas presenciais, que a maioria das unidades de terapia intensiva, a visitação, ela tem um horário determinado, né? Que ele não excede, tipo assim, a 30 minutos aproximadamente, né? Aonde o paciente pode receber todas as visitas somente naquele período de tempo, né? E que isso se estende no máximo a 2 momentos durante o dia, né? E eles estão no 3º semestre, né, Bianca? Mas com o passar do tempo, também vão ter a oportunidade de ver e de estudar o quanto é importante essa proximidade do paciente com os familiares, né? Com certeza, isso faz muita diferença. Os familiares também conseguem ajudar, né, muito. Eles estimulam muito aquele paciente. Então, lá a gente tem um horário de visita estendido. Então, de manhã é das 10 até um meio-dia, daí depois tem o boletim médico. E daí começa às 2 e vai até às 5 da tarde. Então, às vezes, os pacientes têm uma tarde inteira com seu familiar, e aí depois de noite, claro, ali às 7 horas, eu sei que não tem mais horário de visita, né, para ninguém. Então, se o paciente às vezes tem um familiar que não consegue chegar até às 5, até às 7 horas ele consegue ainda visitar o seu familiar, mas aí depois no turno da noite, só que daí não é liberada a visita. Mas mesmo assim, a tarde inteira eles podem ficar acompanhando o familiar, vendo essa evolução. Então, eles se sentem mais também próximos do processo, né? Então, é bem gratificante. O paciente também se sente melhor, né? Deixa eu te perguntar uma coisa por curiosidade. Quando tu estava na graduação, tu provavelmente não teve oportunidade de ver esse tipo de atendimento, né? Que é o que tu trabalha hoje.
Nossa, era outra realidade. Até porque na minha graduação, quando eu fiz num hospital de Bagé, né? No Hospital Universitário de Bagé, que era um hospital que a gente tinha uma UTI, né, pequena, tinha... Olha, eu acho que tinha uns 6 leitos só. Mal a gente recebia